Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Vamos ler versículos 1 a 5. Mesmo assentados, mas compenetrados, reverentemente. Primeira carta de Pedro, ou 1 Pedro 2, de 1 a 5, diz assim: portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes, por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, essa casa aí dá com C maiúsculo, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos falar com Deus em oração. Peça a Deus para Ele dar uma mensagem viva, algo que vem do céu, direto do coração dEle, para o nosso coração. Em nome de Jesus. Com temor e tremor, Senhor. Estamos aqui para entregar a palavra que Tu destes para esta manhã. Confirma, Senhor, no nosso coração. Confirma no coração de cada irmão, cada irmã aqui nesta manhã. Senhor, nós queremos Te agradar, porque Tu és santo, como acabamos de cantar. Nós, sabendo que o Senhor é santo, precisamos ser santos. Precisamos nos aproximar de Ti em santidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra desta manhã, alguns irmãos talvez ainda não saibam, são novos aqui, ou visitantes, nós costumamos, não é uma regra, mas nós costumamos usar o domingo de manhã para dar uma palavra mais doutrinária, uma palavra de ensino para nós, uma palavra de edificação também. Não que não possa ser, ou o Espírito Santo não nos deixe, ou nunca nos dará uma palavra de cunho evangelístico, mas é algo que nós colocamos no coração e deixamos a mensagem da noite, é uma outra mensagem. Por isso eu aproveito para dizer, se você disser, eu já fui à igreja de manhã, então não preciso ir à noite. A palavra de manhã é com uma conotação, com uma direção. A palavra de noite é outra palavra, uma palavra mais de celebração evangelística também, de concerto também, é outra palavra. Eu sei porque algumas igrejas têm a direção de Deus, ou não sei, quem sou eu para saber, mas eles tiveram essa direção e tem uma mesma palavra no domingo todo. Se estão 5 cultos, são 5 palavras iguais, ou 2 cultos. Nós aqui recebemos de Deus essa orientação desde que começamos os trabalhos. Então, essa palavra é uma palavra dessa manhã, embora pareça palavra martelo, palavra machado, mas é uma palavra que vai nos fazer pensar um pouco mais acerca do que somos para Deus ou o que deveríamos ser para Deus. Eu hoje de manhã recebi um vídeo. Quando eu recebo alguns vídeos, às vezes uns são longos, eu não tenho condição de ver, eu deixo para depois, acabo esquecendo até. Mas esse era curtinho, 1 minuto e pouco. Antes de eu vir para cá, estava me preparando e recebi o vídeo. A pessoa que me enviou não está aí, tirou uma semana, mas depois eu vou dizer para ele que usei o vídeo dele, foi bem a propósito. Uma pessoa dizendo que um homem foi chamado ao tribunal e chegou diante do juiz
E o juiz lhe perguntou: o senhor sabe por que o senhor está aqui? Ele disse: eu suponho que sim. Então, o senhor ultrapassou, o senhor furou o sinal vermelho. Num país onde furar o sinal vermelho é crime, porque ele coloca em risco vidas de terceiros, a sua própria vida, e é muito sério. E o juiz disse para ele: o senhor furou o sinal vermelho, o senhor ultrapassou o sinal vermelho, por isso o senhor está diante de mim. E aí o homem começou a dizer: mas olha, mas eu sou um homem bom, eu sou um homem bom, pode procurar na minha vizinhança, eu ajudo as pessoas, eu dou alimento para as pessoas lá gostam de mim. E o juiz entrou e disse: eu não sei se eu te mando para o hospício ou para a cadeia, porque você está dizendo que é um homem bom, mas você furou um sinal vermelho, e há uma lei neste país, e nós temos que cumprir as leis, e o senhor está dizendo que é um homem bom. Eu não sei se eu te mando para o hospício ou para a cadeia. E ele continua o vídeo, e eu vou adaptar para o que eu preciso. Deus, quando nos fez, Ele estabeleceu leis para que nós fôssemos bem-aventurados, para que nós fôssemos felizes, e para a nossa salvação, como eu li aqui no texto. E Ele fez leis, e já antes de acontecer com as nossas vidas, Ele já predeterminou para o que Ele queria. Ele queria que nós fôssemos como pedras vivas, como eu citei aqui na primeira carta de Pedro. E há pessoas que têm ojeriza quando se fala de lei. São leis da natureza, leis morais, leis espirituais, que nós precisamos de nos adequar e obedecer, porque uma autoridade máxima estabeleceu aquela lei. Você não pode furar o sinal vermelho. E se você furar o sinal vermelho, você não está sendo uma pessoa boa, como você diz que é. E Deus estabelece algumas leis para que nós sejamos felizes, bem-sucedidos, prósperos, sem intervenção do inimigo na nossa vida. E para que isso aconteça, nós precisamos de obedecer. Não adianta dizer: não, mas eu venho à igreja, eu canto. Peguem a filmagem de hoje, por exemplo, e você vai ver como eu cantei, como eu levantei as mãos, como eu chorei, inclusive, porque a música às vezes emociona, e só emociona, mas às vezes ela toca a alma e transforma a alma. Depende de você, onde você quer que ela chegue, qual o compartimento que você dá autorização para ela entrar. Mas você pode dizer: eu não falto nenhum culto, eu faço bem, eu distribuo cesta de alimentos. Eu quero falar de 3 coisas que a Bíblia coloca aqui, que são faróis vermelhos, e que muitas vezes nós temos ultrapassado. E eu vou te mostrar pela palavra como isso é sério. A primeira delas, ele tanto fala no Antigo Testamento quanto fala no Novo Testamento. Vou dar muito trabalho hoje ali ao nosso irmão Carlos. Levítico capítulo 19, no versículo 11, ele diz assim, e depois Efésios 4, 25, Levítico 19, 11, ninguém dentre vós cometerá furto nem roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira para com o seu próximo. Em Efésios 4, 25, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O primeiro item que a Bíblia condena, que Deus estabeleceu como leis, é a mentira, que nós não falemos mentira.
Eu não precisaria de dizer de outros versículos, por exemplo, que a mentira não pertence a Deus, que o diabo é o pai da mentira, a verdade não está no diabo, ele mente o tempo todo. E nós, às vezes, falamos, mas eu não sou do diabo, eu só ultrapassei o sinal vermelho, mas eu sou bom, eu até faço bem. Às vezes a língua mentirosa apenas oculta o pecado do coração, como por exemplo Ananias e Safira em Atos 5, não precisa abrir. Todo mentiroso será julgado juntamente com os feiticeiros, com os adúlteros, idólatras, homicidas, e ficará de fora do reino. Mas a mentira começa quase que por brincadeira, nas pequenas coisas. Se eu terminasse aqui falando sobre a mentira, ela passa muito batida, eu creio. Por isso que eu conheço vários crentes que mentem, e mentem na cara dura, porque eles não sabem o poder da mentira na vida do crente. A mentira é um espírito de engano, espírito maligno de engano. Quando você mente, você está enganando. Quando você diz assim, eu não vou lá por isso, e não é por isso, é por aquilo, você está enganando a pessoa. Quando você diz, eu vou te dar e não dá, você está enganando a pessoa. E Deus não possui espíritos a não ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um espírito de engano. Então, muitas vezes nós estamos sendo usados pelo inimigo, só porque uma vezinha mentimos. Mas isso é muito sério, porque o inimigo percebe que por brincadeira ou não, você foi adepto, você aceitou que uma mentira inofensiva, e alguns têm a cara de pau de dizer, isso é uma mentira santa. É uma mentira que eu falei para proteger um irmão. Não existe isso na Bíblia, irmãos. A mentira é um espírito de engano. E muitas vezes nós não estamos nos apercebendo do mal que nós temos feito no nosso corpo. Primeiramente no nosso corpo. Quando nós damos autorização, e você não diga que não deu, porque quando você mente, você está passando a chave para o inimigo e diz assim, pode entrar num compartimento da minha vida, pode me oprimir, eu vou estar, eu concordo, você pode não dizer, mas você está dizendo, eu concordo que eu estou sob influência maligna, porque dentro de mim habita a mentira, seja ela qual for. A mentira é fruto do pecado. A serpente enganou Eva com uma mentira. Eva e Adão tentaram enganar a Deus com mentiras, com enganos. Mas a Deus não se engana. Não se pode enganar a Deus, não se pode deixar a nossa sabedoria, ou pensar que a nossa sabedoria sobrepõe a sabedoria de Deus. A primeira coisa que nós precisamos tirar de nós é a mentira em nós. Quando você mente para você, você se engana. Quando você admite para você que não precisa daquilo que você precisa, você está enganado, você precisa. Em segundo lugar, a mentira é nociva. Quando nós enganamos um amigo, um irmão, alguém, o próximo. E nós não sabemos a capacidade que aquela pessoa tem de receber uma palavra de engano e depois descobrir que aquilo era engano. Vocês estão entendendo? Eu não sei até onde ele vai aguentar de saber, aquele dia que eu falei para você foi de mentirinha, e a pessoa enveredou por um caminho baseado naquela verdade que você disse que era, mas era um engano. Mas o pior de tudo é quando você mente para Deus.
E alguém pode dizer, mas eu não minto falando com Deus que é mentira, Ele já sabe que é mentira. Aí é pior ainda, porque você fala para Deus uma coisa que você não vai cumprir, que você vai enganar. E ainda acha que Deus é passível de ser enganado. Em Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5 diz, se algum dia fizeres um voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Vamos traduzir? Se algum dia falares alguma coisa para o Senhor, fale a verdade. Cumpra aquilo que você falou. Ou então é melhor não falar, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor você falar a verdade ou não falar. É isso que o versículo está dizendo. Amém? Provérbios capítulo 18, versículo 8. Provérbios capítulo 18, versículo 8. É o segundo item. Diz assim, as palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. A segunda palavra é a maledicência. Irmãos, eu não posso afirmar, porque eu não estou no interior de cada pessoa, mas eu acho que pouca gente, ou quase ninguém, sabe o que é maledicência. A maledicência também é um espírito maligno, e ela chama-se espírito de divisão. Em Levíticos 19, 16, Moisés adverte em relação a esse pecado. Ele diz, o maldizente é aquele que corre de pessoa em pessoa, contando coisas que deveriam permanecer em segredo, quer sejam verdades, quer não. Quando nós amamos os outros, nós tentamos ajudá-lo em particular e trazê-los de volta ao caminho. Está lá a receita dada pelo próprio Jesus em Mateus 18, de 15 a 18. Em Provérbios 25, 18, Salomão compara as palavras maledicências ou falsas com 3 armas. Assim como um martelo, em algumas versões uma arma, mas nas mais antigas, um martelo, uma espada ou uma flecha aguda, é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo, é a maledicência. Esse espírito de divisão afeta tanto a Deus, assim como o espírito de engano, porque quando nós enganamos as pessoas, por qualquer razão, por qualquer que seja o motivo, nós podemos estar jogando essas pessoas no abismo, nós podemos estar tirando essas pessoas do caminho, assim como a maledicência, que é um espírito feito para dividir. Em Provérbios 20, 19, Salomão pede para afastarmos do maledicente, afaste-se dele. Em 26, 20 diz que é um acendedor de fogo. Em 17, 9 diz que é um destruidor de amizades. Nós estamos esse ano falando sobre relacionamentos por aliança. Por que isso desagrada a Deus? Porque é um espírito de divisão do corpo de Cristo. Espírito de divisão do corpo de Cristo. E quando nós nos colocamos à disposição do inimigo, nós estamos trabalhando contra Deus. E é terrível cair na mão de Deus. Se você cai na mão do inimigo, você tem a Deus para chamar. Mas se você cai na mão de Deus, a quem você vai clamar? Só pela misericórdia dele, mas ele faz o que ele quiser fazer. Agora eu quero
entrar num terceiro ponto que impede de sermos pedras vivas, é o último. E esse eu quero talvez me demorar um pouquinho mais, porque eu vou assustar algumas pessoas. Eu vou assustar algumas pessoas. O terceiro item é a lisonja. E a lisonja é um espírito de falsidade, é um espírito de laço. Se você olhar no dicionário o que é lisonja, é louvor fingido, é adulação. Os irmãos lembram de dois personagens de humor? Rolando Lero. Rolando Lero! Fala, meu digníssimo mestre. Quem sou eu para estar diante da tua presença magnificente? E ele fala de algumas coisas porque ele sabe que o mestre vai lhe fazer uma pergunta que ele não vai saber responder. E ele então está dizendo que o mestre é aquilo tudo, mas na verdade ele não acha. Ele quer um perdão para a sua falha, ou esconder alguma coisa. Somebody love é outra. Me responde isso assim, quando ele viu, disse, caramba, não sei. Mestre, vindo eu para cá, e pensei no Senhor, e vi esta agenda, e pensei, devo comprar? Não compro, compro, não compro. Comprei e trago com todo o meu amor, com todo o meu carinho. É sua. E ali ele consegue o seu intento. Porque o mestre faz uma pergunta e ele fica assim, o mestre dá uma ajuda, joga uma letra, ele captei a vossa, agora sei. E ele fala mais ou menos, erra a resposta, talvez na pronúncia, mas ele acerta. E logo o mestre, que ganhou um presente, diz, é isso mesmo. Provérbios 26, 28, diz, a língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Em Provérbios 29, 5, ele compara a lisonja com armar uma rede perigosa diante dos pés de um homem inocente. Irmãos, por que esse item é tão importante? Eu não estou falando de elogios, eu estou falando de bajulação, de lisonja. Eu já experimentei na minha vida pastoral pessoas que eu acabei de descer do púlpito, mestre, pastorzão, nunca ouvi ninguém pregar igual ao senhor. E eu de tá amarrado, capeta, em nome de Jesus. Ou você não ouviu nenhuma pregação, não é possível que você não ouviu alguém pregar igual a mim. Sim, igual a mim você não vai ouvir nunca, que eu sou Isaías, você tem que achar outro Isaías Mendes, não tem. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, eu sou obra-prima. Mas pregar mais do que eu preguei, melhor do que eu preguei, isso não existe. Porque somos corpo. Você não pode chegar para o braço e falar, braço, você é melhor do que a perna. Como? Orelha, eis que te digo, prefiro você à boca. Então coma picanha com a orelha. Mas o que é impressionante é que esse tipo de pessoas, eu não tenho 20 anos mais, embora tenha um pouco mais só, já ouvi muitas vezes, e são as primeiras que armam um laço. Porque o intento do lisonjeador, eu não estou falando do elogio, irmão, se eu vou falar aqui, eu vou mostrar que é bíblico o elogio, está lá em 1 Tessalonicenses, louvar o irmão, louvar a Deus, louvar, honrar o irmão.
Espera aí, estou falando da lisonja, que a Bíblia diz que é laço. É que primeiro ele quer se aproximar da pessoa, por algum intuito, que às vezes nós já sabemos de cara, porque o cara é tão ruim que ele mostra de cara, ou às vezes está ali esquecido. Os satanistas que existem, e conheço pessoalmente pastores, amigos meus, que foram enganados por satanistas. Sabe como é que eles chegam? Como um lisonjeador. Pastor, que igreja bonita. Irmãos, continue falando que a igreja é bonita, por favor. Olha, nunca vi. Pastor, eu quero ficar nessa igreja. Por quê? A palavra que o senhor pregou hoje, eu nunca vi nenhum pregador pregar. Essa igreja é tão bonita que eu nunca vi outra igual. Irmão, você não andou, você tem que andar para você ver que essa nossa igreja é uma das mais simples. Tem igreja de mármore, desde que você entra, tem igreja bonita. Então o lisonjeador, ele chega como satanista e tenta ganhar a confiança daquele com quem ele está falando e lisonjeado. E isso é um espírito de falsidade, é laço. A palavra está dizendo que é laço, não sou eu. A lisonja é um elogio falso, sempre. A lisonja sempre é um elogio falso, feito por alguém que tem motivos egoístas. Para você ter uma radiografia da boca lisonjeira, depois você leia Salmo, capítulo 5, versículo 9. Agora não, mas guarda aí. Lisonja e alvoroçar pertencem à mesma família de palavras. E você percebe o lisonjeador, pois ele se alvoroça em volta de sua vítima, tentando impressioná-la. Por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante para a igreja, pastor? Porque isso é um espírito de falsidade. E muitas vezes você vai lisonjear um irmão que não pode receber um elogio. Está sendo preparado e você pode jogar esse irmão no precipício. Quando você não está elogiando, está lisonjeando, é parecido, mas não é a mesma coisa. Você corre o risco, você coloca o irmão numa situação que ele pode ir por um abismo, ele pode tropeçar nas próprias pernas, e talvez seja isso que você queira. Ou para pegar o lugar dele, ou para se achegar a ele, e ele passar a ter confiança em você, e você então dá o bote daquilo que precisa. Eu tenho certeza em Deus, que os lisonjeadores já não estão mais aqui. Se um dia entraram, de tanta gente orar, eles não estão mais. E se você é um deles, antes do culto acabar, peça perdão a Deus e diga, Senhor, eu não quero ser mais. Eu creio. Por que eu estou te falando, então, se não há ninguém? É para que você reconheça e não caia nos laços dos lisonjeadores. Em Provérbios 20, versículo 19, ele adverte, Salomão, para não nos metermos com quem adula. É triste ver que muitas vezes o justo lisonjeia o perverso, a fim de conseguir vantagens. Isso é que é duro. Quando nós encontramos irmãos, o justo, lisonjeando o perverso, aquele que não é de Deus, para conseguir vantagens. Meu deputado, meu professor, Mas é claro que há um lugar para o louvor honesto na vida do cristão. 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Diz assim: caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Quantos estão entendendo isso? Uma vez eu ouvi o pastor Paulo Brito falando: eu prefiro que me aplaudam do que me vaiem. Então, irmãos, não estou dizendo que é pecado você dizer assim: que louvor bonito que você fez, que palavra, que lição maravilhosa que você dirigiu hoje, irmãos. Cuidado para não ser um lisonjeador, mas esteja honrando e esteja reconhecendo com o seu coração que aquele irmão se esmerou para que você recebesse algo maravilhoso de Deus. Isso é genuíno, isso é honesto, isso é a palavra de Deus. O louvor honesto é como o forno. Ele traz à tona o ouro puro ou a impureza. Alguns cristãos são tão carnais que não podem ser louvados, pois o elogio sobe a cabeça. Pior ainda, eles detestam ver a outra pessoa sendo louvada. Quando os judeus louvavam Davi por suas vitórias, esse louvor deixava-o humilde, porém trazia inveja e orgulho ao coração de Saul. 1 Samuel 18, você vê a história. Você está aqui, diante de mim, disse o juiz, porque você ultrapassou o sinal vermelho. E essas palavras que você diz, que você é bom, me levam a crer que você ou tem que ir para o hospício, ou para a cadeia. Irmãos, é um ledo engano a nós mesmos imaginarmos que o Senhor tem recebido o nosso louvor, as nossas ofertas, o nosso trabalho, as nossas propostas, quando nós temos em nós um espírito de engano, que é a mentira. Quando nós temos em nós um espírito de divisão, que é a maledicência. Quando nós temos um espírito de falsidade, de laço, que é a lisonja. Os irmãos entenderam a diferença da lisonja para o louvor e o reconhecimento sincero? A lisonja sempre busca beneficiar aquele que está lisonjeando, sempre. Eu quero orar agora, sinceramente, para que você seja advertido. Você tem no seu celular aqueles sininhos de alerta de notificação? Quando alguém te manda um zap, obviamente no meu tem, não são todos que ele alerta, são os principais que eu preciso, senão ele vai ficar assim o dia inteiro. Pim, 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 o dia inteiro, você imagina, né? Então, mas você tem? Tem. Então, você vai agora configurar e acionar na sua vida esse sininho de notificação para toda vez que você entrar num espírito de engano, num espírito de divisão ou num espírito de falsidade, laço.
Laço para você e laço para os outros. Eu quero orar para aqueles que querem autorizar. Eu preciso pedir autorização. Eu posso orar aqui, se você ficar aí fechado, diz não concordo, não aceito, não gostei, não vai acontecer contigo, você pode esperar que não. Por quê? Porque Deus não invade, Jesus não invade o coração de ninguém. Ele é um cavalheiro gentil, ele pede para entrar. Mas depois que ele entra, ele é um inquilino exigente. Ele não coaduna com coisas que não estão de acordo com ele ser santo. Então eu queria te pedir, você autoriza fazer uma campanha? Alguns vão levar 6 meses para parar de mentir, 3, 1 ano. Conheci um pastor que deu um testemunho, e ele disse que ele estava pregando uma mensagem mais ou menos parecida com essa, e ele fez um apelo, e a pessoa quis aceitar Jesus, e disse assim, eu preciso de oração, porque eu tenho um problema muito sério. E ele disse, qual é o seu problema? Eu sou super mentiroso, eu minto até dormindo, minto muito, e isso tem me feito mal. E o pastor orou por ele, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e ele em seguida orou para o Senhor tirar dele o espírito de mentira. Passados uns meses, uns dias, ele veio à presença do pastor, o pastor perguntou, como é que você está? Estou melhorando. E a mentira? Eu só estou falando 90 mentiras por dia, pastor. E o pastor tomou um susto, disse, não, pastor, eu falava 100. Já não falo 100, falo 90. E ele disse que é isso mesmo, vá tirando. Nenhum é capaz de dizer, a partir de agora eu não minto mais. Você vai escapulir. A partir de agora eu não desejo mentir mais. Aí sim. E chegou um momento que ele já não falava mais mentira. Isso pode demorar o quê? 2 dias, 6 meses, 3 semanas? Não sei. É de cada um. É de acordo com a obra que Deus quer fazer em você. Vamos ficar de pé. Você gostaria de que eu intercedesse pela sua vida por um desses itens? Ou, pastor, tinha um quarto aí que o senhor não falou, então traga esse quarto para você e coloca aqui. Vem aqui no altar agora, eu vou orar para que Deus atue na sua vida. Se você não vier, deixa eu te assustar. Você está dizendo, pastor, eu não minto. Você já começou a mentir agora. Excelente. A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então você pode ter um desses. Então eu quero orar agora para nós encerrarmos, e eu gostaria de orar pelas pessoas que precisam de algo desses 3 itens ou algum outro que eu não falei, porque a intenção não é esgotar, tem 200 mil na vida da gente. Você vem aqui. Pastor, tem um negócio que me cola, me coça, que é sobre a maledicência. Porque eu não posso ver uma coisa errada que eu gosto de falar. Pode ser verdade, irmãos, e pode ser mentira. Amém ou não? Não tem mais nenhum mentiroso aí não, só eles 2? Desculpa a brincadeira, mas quando você mente para Deus nos seus dízimos, na sua oferta, você está mentindo. Vem para cá para frente, eu quero orar a Deus, para Deus tirar isso de você. Quando você mente dizendo, eu não fui ao culto, pastor, porque na hora de eu sair, imagina, me deu uma dor de garganta. Mentira, foi aquele seu vizinho que falou, vem comer um churrasco aqui que eu estou fazendo agora, uma picanha maravilhosa. Mentira. Mas tem a maledicência, tem a lisonja e tem outras coisas. Posso orar só por eles 2 e a igreja não? Amém? Amém? A igreja não precisa. Desculpa, irmãos, eu estou sendo contundente, porque eu posso estar vendo mentira aqui. E eu quero orar. Você não vai sair daqui hoje sem receber a sua bênção. Se você precisa de algo para Deus sacudir a sua vida, para falar com você alguma coisa, eu deixei para o final, eu já falei isso aqui uma vez, a mentira não começa por uma coisa grande, mas está aqui, ó, anotado, eu deixei para o final, ele começa com pequenas coisas. Tocou o telefone, e aqui, atende aí para mim, diz que eu não estou. Isso é mentira, irmão, você está. Você nunca fez isso?
você não precisa de oração, você nunca fez isso. Eu fiz, continuo fazendo, você precisa de oração. Onde você esteve, mulher? Eu fui lá na casa da Margarida. Mas na verdade você foi comprar uma sandália e se você dissesse isso, ele ia te dar uma bronca. Outra sandália? Aí você não conta para ele, que é melhor não contar para não brigar, então você mente. Tem alguém disso aqui? Não é possível, eu estou diante de uma igreja santa e não sabia. Eu estou maravilhado. Eu quero dizer que quando eu acabo de falar uma coisa e vem uma pessoa, não necessariamente é sobre aquilo que eu acabei de falar. Pode ser a primeira que eu falei lá, sobre outras coisas. Então a pessoa não vem, fica envergonhada. Em outras palavras, diante dessa palavra, você entendeu o que é furar o sinal vermelho? Não importa se você é bom, você furou o sinal vermelho. E a lei diz que você não pode furar. E você está diante do tribunal. E Deus diz, você é bom, você dá um dízimo alto, você dá uma oferta melhor de todos na igreja, mas você fala mentira, e eu não quero. É isso que eu estou falando. Você gosta de tricotar, você gosta de falar no ouvido das pessoas algumas coisas que não me agradam. Por isso que eu estou chamando para orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, perdoe, Senhor, por aqueles que, de repente, não conseguiram expor as suas necessidades de oração. Mas, Senhor, confronta-os hoje ainda na palavra, para que eles larguem tudo aquilo que não te agrada, para que não possam comparecer diante do tribunal do juiz, e o juiz disse, mas você é bom e passa o sinal vermelho? Você é meu servo, Deus falando contigo, e comete essas coisas que não são dignas de um Deus santo? Não são condizentes de um Deus santo? Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos. Nós queremos nesta manhã, Senhor, te agradar com essa palavra, mas com os nossos atos. Senhor, nós temos vidas preciosas aqui na frente, vidas que em algum desses tópicos elas foram incomodadas. Que bonito, Senhor, é quando nós reconhecemos, dizendo, eu preciso de Ti, Senhor. Cantamos isso, mas muitas vezes nos omitimos. Então, Senhor, abençoa a Igreja Shalom. Abençoa esses irmãos que hoje tiveram a conscientização de que a mentira não é sadia, ao contrário, é perniciosa, é nociva, é maligna na nossa vida. Que a maledicência não faz parte de nós. E que a lisonja tira o foco de Ti para colocar o foco nas pessoas. Nós não queremos, Senhor. Ao contrário, nós queremos Te honrar o tempo todo. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pode sentar. Pode sentar, queridos. Amém, irmãos.